Bom dia, queridas irmãs. Vamos agora à nossa última lição do trimestre, onde estudamos o livro de Gênesis. E na manhã de hoje estaremos encerrando este livro com o fim também da história de José. O título da nossa lição é Deus transforma o mal em bem. Na manhã de hoje, nós vamos entender que Deus usa nossas tribulações a fim de nos transformar. Esse é o objetivo maior da lição desta manhã, que possamos incutir em nossa mente que as tribulações que estão vindo sobre nossas vidas, Deus vai usar para nos transformar. Porque Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé, sonho em realidade. O nosso texto áureo é: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Eu te farei ali uma grande nação. Encontra-se em Gênesis 46, 3. E nós vamos nos atentar para este versículo no decorrer da nossa lição. No domingo passado, deixamos José como governador do Egito. E sabemos como Deus agiu na vida de José para levá-lo até a esse lugar de honra, mas principalmente um lugar onde Deus estaria fazendo a sua vontade através da vida de José. Lembrando dos sonhos que o faraó havia tido e que foram interpretados por José, podemos lembrar que, ao colocar José como governador do Egito, o faraó lhe deu a missão que foi reunir mantimentos nos 7 anos de fartura. No capítulo 41, verso 48 do livro de Gênesis, lemos: E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. E assim José cumpriu a sua missão como o homem de confiança do faraó, executando esse plano para que houvesse alimento nos anos seguintes aos 7 anos de fartura. E após os 7 anos de fartura, a fome veio em todas as regiões conhecidas da época, não só no Egito. E todos, sabendo que havia comida no Egito, que fora guardada nos tempos de fartura, foram comprar comida ali no Egito. No capítulo 41, verso 57, lemos: E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, como sendo ele o governador, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Consequentemente, em Canaã, onde habitava Jacó e seus filhos e toda a sua família, também houve fome. E os irmãos de José foram até o Egito em busca de alimento. E ali houve a realização daquele primeiro sonho de José, os feixes de trigo, pois os seus irmãos se inclinaram diante dele, mas não o reconheceram. José reconheceu seus irmãos e lembrou-se, diz a palavra, dos sonhos que havia tido há 13 anos atrás. Os irmãos de José, com exceção de Benjamim, se curvaram diante dele, como o seu sonho havia predito,
há 13 anos atrás. José, de pronto, reconheceu os seus irmãos, mas não fora reconhecido por eles. E José não teve em nenhum momento o ímpeto de acusar a seus irmãos, mas realizou alguns testes. O primeiro teste que foi realizado fez com que um dos irmãos ficasse preso no Egito e os outros voltariam para trazer como prova de boa vontade e de honestidade o irmão mais novo. José queria testar se aqueles homens ainda teriam as mesmas atitudes para com Benjamim que tiveram para com ele. Atitudes estas que fizeram com que ele chegasse até o Egito na condição humilhante de escravo. E ele então insistiu que eles voltassem até Canaã e trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim. Eles, sem saber o que estavam acontecendo, foram de volta a Canaã, insistiram com Jacó, relutante. Jacó permitiu que Benjamim viesse com os outros irmãos até o Egito. Chegando ali, ele, se dando inicialmente por satisfeito, fez um banquete para aqueles homens, soltou o irmão que havia ficado preso e até então ninguém reconhecia José. E aí o que foi feito? Eles voltaram para Canaã, mas José deu ordens aos seus servos que colocassem na boca de toda o farnel de mantimentos que eles haviam comprado o dinheiro que deveria ter sido deixado no Egito para pagar os mantimentos. E mais ainda, no fardo de Benjamim foi colocado de maneira a provocar um grande teste naqueles irmãos, foi colocado um copo de prata, uma taça de prata que pertencia a José. Uma vez que eles estavam voltando para Canaã, os servos de José os alcançaram e armaram aquele flagrante. E o copo foi encontrado nos pertences de Benjamim. Todos foram levados de volta ao Egito. E ali era o momento crucial do teste. José queria saber se eles iam colocar seu irmão mais novo, mais uma vez, entregue à própria sorte. Se eles iam, para salvar a própria pele, abrir mão da vida do seu irmão mais novo. E quando eles percebem que a vida de Benjamim está em perigo, eles têm uma atitude que surpreende positivamente a José. Quando eles percebem isso, eles se revelam agora homens que haviam mudado de atitude. Mudanças de caráter foram percebidas no lugar de atitudes de inveja, de perversidade que foram cometidas com José anos atrás. No momento em que eles percebem que Benjamim estaria em perigo, o irmão de José se coloca diante de José, sem saber que estava diante do seu irmão, se coloca ali e faz um pedido para que ele, diz o capítulo 44, verso 33, fique como escravo no Egito, mas que o irmão mais novo suba com os outros irmãos, para que o seu pai, que é velho, não sofra pela perda de mais um filho que ele amava. Essa atitude fez com que José
entendesse que ali diante dele estava Judá, um dos irmãos que anos atrás o havia vendido, que entregue aos mercadores, sem pena, sem piedade. Agora se coloca diante daquele que seria o seu irmão, mas ele não o reconhece, porque vê José em lugar de grande honra e não o reconhece, e pede pela vida do seu irmão mais novo, se colocando até na própria condição de se tornar um escravo, para que Benjamim, seu irmão mais novo, alcance a liberdade. Diante dessa atitude, José, que estava ali fazendo um teste, decide então que os seus irmãos agora apresentavam mudanças de caráter. E o teste satisfez a José. E assim, a história que acontece a partir do capítulo 45, versos de 4 a 7, é que José se revela aos seus irmãos. Eu sou José, o seu irmão, aqueles a quem vocês venderam ao Egito. Essa revelação com certeza provocou uma grande reviravolta na cabeça de seus irmãos. Haviam passado ali por um grande susto. Estavam se vendo na possibilidade de perder o irmão mais novo e causar um sofrimento talvez irreversível na vida de seu velho pai. Mas quando José se apresenta, por trás de toda a história familiar, a crise familiar, está, na verdade, Deus. José se coloca diante dos seus irmãos para dizer que foi para salvar vidas que Deus o havia enviado ao Egito, e aquela atitude dos irmãos, que fora assim perversa, na verdade foi transformada por Deus. Um mal que fora transformado em um bem. Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Sim, Deus tem um plano para a vida desse povo. E Deus está providenciando sempre bênçãos no lugar das crises e das tribulações, para que haja preservação do seu povo e o livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, olha o reconhecimento de José, mas sim o próprio Deus. Veja, irmãs, não há como negar, eu e você nunca vivemos tribulações como essas que estamos enfrentando. Nossas irmãs estão perdendo seus familiares, mas em meio às crises e às tribulações, a gente pode perceber o agir de Deus. O agir de Deus nos dando a notícia de uma vida nova que nasce no seio da família da irmã Cléo. O agir de Deus no conforto e nas palavras cheias de consolo, reveladas por irmãs que perderam seus familiares. O agir de Deus em orações de fé e confiança, que são identificadas através das postagens das irmãs do nosso grupo de WhatsApp, revelando toda a sua fé e toda a sua confiança na providência de Deus. E acima de tudo, irmãs, a nossa maior atitude é a de estarmos em meio às tribulações, seguras de que a vontade de Deus vai sempre adiante, transformando o mal em bem, maldições em bênçãos, tribulações em livramentos, perdas em conforto. Que Deus continue, irmãs, a nos fazer fortalecer na fé para enfrentarmos as adversidades. Jacó recebe a notícia que José, seu filho querido, estava vivo.
fica extremamente feliz. O convite para que Jacó e todos os seus filhos e família fossem para o Egito fora feito pelo próprio Faraó. E quando voltam os filhos de Jacó, eles revelam todas essas novidades e o convite para que fossem viver no Egito. Mas Jacó vai consultar a Deus. Ele vai até Betseba, ou Beceba, e ali ele ora a Deus. E Deus revela a Jacó o seu plano. Capítulo 46, verso 3 diz: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Aqui está a promessa de Deus para Jacó, dando-lhe segurança para que a ida ao Egito faz parte do plano de Deus, para fazer de Israel ou Jacó uma grande nação. Toda a família de José, então, com seu pai e todos os seus, vai para o Egito. E lá habitaram na melhor parte da terra do Egito, recebendo de Faraó muitos privilégios. E a história continua. A família de Jacó permanece ali no Egito até o final da vida de Jacó. Eles ficam ali nas terras do Egito. E chega ao final da vida desse patriarca. Ele chama todos os seus filhos. Ele ainda quer reconhecer os filhos de José, pois ele recebe de Deus a revelação que de seus filhos e mais os 2 filhos de José nasceriam dali as tribos que formariam a grandeza do seu povo. Capítulo 49, verso 28, retrata esse momento. Momento em que Jacó abençoa cada um dos seus filhos e os 2 filhos de José, concedendo a cada um deles a bênção paternal, identificando que cada um dos seus filhos, com as suas próprias características, formarão tribos que juntas serão a nação de Israel. O verso 28 do capítulo 49 de Gênesis, lemos: São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhe disse, ao abençoá-los, dando a cada um uma bênção que lhes pertencia. Aqui Jacó abençoa cada um dos seus filhos. Da maneira como Jacó revelou a cada um dos seus filhos em sua bênção, ele também estava revelando aquilo que ele esperava de seus filhos, como chefes de família, como chefes de tribo, como aqueles que formariam a nação de Israel. Esse momento foi muito especial, porque junto com seus filhos ele incluiu Manassés e Efraim, os 2 filhos de José, que mesmo pertencendo à família de Jacó por parte de José, tinha também origem egípcia, pois a esposa de José era uma mulher egípcia. Mas mostrando aqui que Deus também trabalha com as diversas possibilidades. José manteve-se fiel a Deus. Com o casamento com uma mulher que não era da família, ele não se desviou dos propósitos de Deus. Por isso, a bênção se estendeu aos seus filhos. E assim é formada a nação de Israel, prometida a Abraão, confirmada a Isaac e originada nos filhos de Jacó, nas tribos formadas
pelos filhos de Jacó. E o que acontece, irmãs? Quando Jacó morre, seus filhos voltam a Canaã para enterrá-lo e voltam todos para o Egito. Quando eles chegam ao Egito, sem a presença de Jacó, eles temem que José, o poderoso governador do Egito, agora, sem a presença de seu pai, vai repudiá-los, vai colocá-los numa posição de dificuldade. Mas não era esse o intento. José realmente os havia perdoado, mas eles ainda tinham medo. Eles sabiam que tinham feito contra seu irmão no passado. E eles se ajoelham perante José mais uma vez e rogam a José que os deixe permanecer no Egito. E José responde, capítulo 50, versos 19 a 21. Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Irmãs, José estava dizendo que ele não estava no lugar de Deus para julgar e para condenar. Aqui José já mostra o seu espírito perdoador. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aqui nós entendemos como José percebia tudo o que havia ocorrido em sua vida. Afinal, tantas perversidades, tantas crises, tantas dificuldades, tantas injustiças, foram cada uma delas derrubadas e no lugar delas, Deus transformou o mal em bem. Ele sabia, ele não podia negar, que seus irmãos haviam cometido atrocidades contra ele. Mas essas atrocidades não foram suficientes para deter a vontade de Deus para a vida de José. Para que Deus usasse José para fazer o bem a muitas pessoas. Esse reconhecimento é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Estamos sofrendo de um mal terrível, mas Deus com certeza tem intentos para transformar o mal em bênção. Seja nos confortando, nos fortalecendo, nos transformando, nos fazendo aprender e crescer com as dificuldades. E através dessa vida transformada, desse reconhecimento que temos diante das dificuldades, que temos um Deus que tem um plano perfeito para cada uma de nós, nós seremos bênçãos na vida de tantas outras pessoas. E aí termina essa declaração, esse exemplo de perdão. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Não era um perdão só de palavras, seria de ação. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José não ia apenas dizer, olha, está perdoado. José ia, além de perdoar sinceramente, ia agir para que sua família tivesse o melhor, vivendo ali em terras estranhas, no Egito. E assim foi. Nós sabemos, no decorrer da palavra de Deus, que nem sempre a vida do povo de Israel ali no Egito foi um mar de rosas. O futuro, que já começa no próximo livro do Pentateuco, que não é fruto do nosso estudo, nos revela que o povo de Deus sofreu ali no Egito, posteriormente à existência de José. Mas conhecemos a história e sabemos que Deus sempre transformou as crises vividas pelo seu povo, o mal em bem, as maldições em bênçãos, porque Deus tinha um plano para o povo que ele criara a partir de Abraão. E esse plano foi sempre preservar um remanescente desse povo para ser o berço do Messias.
No fim, irmãs, dentro do plano de Deus estava eu, estava você, fruto do amor de Deus, que ele queria e alcançou através da salvação de Cristo Jesus, o seu Filho. Por isso, queridas, José termina os seus dias mostrando esperança. Capítulo 50, verso 25 diz: E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus. Olha a confiança, a esperança de José. Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele fora feliz no Egito? Fora poderoso? Sim. Mas ele vislumbrava o plano de Deus para que o povo de Deus habitasse a terra prometida. E ele tinha esperança que no momento certo Deus os visitaria e levaria aquela grande nação, aquele povo dali do Egito, para habitar na terra prometida. E o escritor de Hebreus, no capítulo 11, verso 22, confirma isso quando diz: Pela fé, José, estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. O escritor de Hebreus vê na palavra de José, lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, a esperança, a fé demonstrada por José, que pela fé vislumbrou que aquela nação não ficaria no Egito, aquela nação tinha um plano a seguir e cada crise seria transformada em vitória, cada luta seria transformada em vitória e cada mal seria revertido em bem, porque Deus haveria de cumprir a sua vontade na vida do povo de Israel. E aprendendo com José nesta manhã, nós aprendemos que dentro de nossa existência existem momentos que sofremos por dificuldades, tempestades, tribulações, adversidades. São males que sobrevêm sobre nós, que estão nos entristecendo, que estão nos deixando abatidas, irmãs. Mas, com fé na vitória que está nos planos de Deus para cada uma de nós, podemos perceber, assim como José, que Deus transforma o mal em bem. E o mal que hoje padecemos, podemos crescer, aprender e transformar em benefício para as nossas vidas, se vivenciarmos as tribulações com fé e esperança. Esperança em tempos de crise, confiando que Deus transforma o mal em bem. Tiago ensinou na sua carta, no primeiro capítulo, versos 3 e 4, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A prova da vossa fé são as dificuldades que provam a nossa fé em Deus. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Vamos deixar que cresça em nós a paciência, a esperança, e que ela prospere em nossas vidas. Em tempos de crise, a esperança que produz a paciência, que produz a perseverança, mesmo em momentos que a nossa fé é provada. Nós precisamos acender em nossos corações a esperança para que possamos enfrentar as adversidades. Assim foi com José. Em cada dificuldade, ele nunca perdeu a fé e a esperança que Deus transformaria o mal que ele vivia naquele momento em bem. E ele experimentou na sua vida muitas bênçãos, confiado no plano de Deus, e que a vitória seria
o final daquele plano divino para a sua vida e para a vida do seu povo. Assim, queridas, o segredo nesta manhã é aquietar o coração e confiar em Deus, pois não há tempestade que Deus não possa acalmar. Não há vento forte que ele não possa fazer parar. Não há luta que ele não possa vencer, nem vida que ele não possa transformar. Com ele ao nosso lado, tudo muda, pois a sua graça inunda nossa vida de paz. Ila Fernandes escreveu esse poema. Que Deus nos abençoe nesta manhã, para que possamos, ao enfrentarmos o mal em nossas vidas, vermos o agir de Deus, transformando o mal em bem. Beijo, queridas!